Fala moçada, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questão que apareceu na prova da UFRR em 2024 para ingresso em 2025. É uma questão genial, é uma questão incrível mesmo de se fazer. Ela não é difícil, mas a parte interpretativa inicial pode falsear e pô, é difícil essa questão. Não, mas ela não é. Te garanto que não. Vamos aqui na manha, vamos sem pressa, vamos relax, que tem tudo para dar certo. Vamos comigo. Um experimento foi realizado em um laboratório onde foram comparadas as taxas de difusão de dois gases. Observou-se que um dos gases apresenta uma taxa de difusão 1,036 vezes maior que o outro. Sabe-se que, aí ele traz algumas informações e a gente precisa ter atenção aqui. O gás X é um hidrocarboneto. Aí embaixo, no item 2, o gás Y é um hidrocarboneto. Pô, se é um hidrocarboneto, a gente já pode deixar aqui em cima, né? Ele é formado somente por carbono, né? E hidrogênio. Ponto. Né? Carbono e hidrogênio são hidrocarbonetos, ponto, acabou. Aí, continuando no item 1. O gás X é um hidrocarboneto que sofre a adição 1,4. Quando a gente estuda química orgânica, lá nas reações orgânicas, em especial nas reações de adição, a gente entende que o hidrocarboneto que sofre uma adição 1,4, a gente classifica ele, né, como alcadieno. É um hidrocarboneto que possui duas ligações duplas. Tudo bem? Então, pensou em um composto que sofre adição 1,4, pensou em alcadieno. Então, uma certeza, o X é um gás e ele é um hidrocarboneto classificado como alcadieno. Aí a gente já tem aqui, ó, na nossa cola, né? Gás X é um alcadieno. Professor, mas que diabos é isso daqui que o senhor colocou entre parênteses? Cara, isso daqui é uma fórmula geral, beleza? Já já eu te explico como é que a gente vai manuseá-la. Mas, basicamente, é uma fórmula que vai facilitar para a gente indicar o número de átomos que eu tenho dentro desse hidrocarboneto. Porque, por exemplo, se o cara fala assim para ti, ó, presta atenção. Ah, eu tenho um alcadieno com 100 carbonos. Aí ele vai e te pergunta, quantos hidrogênios tem esse hidrocarboneto, esse alcadieno? Aí tu, oi, eu vou ter que montar a estrutura? Não, não precisa montar. Tem como você prever por essa fórmula aqui. É para isso que serve, beleza? Mas vamos voltar para a nossa leitura. 2. O gás X é um hidrocarboneto saturado, ou seja, carbono e hidrogênio, e só tem ligações simples em sua estrutura. E ao ser submetido a uma combustão completa, opa, lembra lá, moçada, que combustão completa vai liberar sempre, né? Ou melhor, vai formar sempre CO2 mais água. Ou seja, lá nos produtos você vai encontrar esses dois bebezinhos aqui. Sempre, professor? Sempre. Beleza? E para que eu tenha a combustão, ou melhor, a queima, eu preciso do comburente, que é o gás oxigênio. Tranquilo? E aí, a gente não sabe qual é a fórmula molecular desse gás Y, né? Desse hidrocarboneto. Então, a gente pode chamar de CXHY. Primeiro, se é hidrocarboneto, tem carbono e hidrogênio. Mas você não sabe quanto de carbono e quanto de hidrogênio tem. Por isso que a gente coloca nessa estrutura aqui, CXHY. Tranquilo? De boas? Vou apagar aqui porque a gente tem na nossa colinha ali. Olha só. Ele fala, né, que esse gás Y, né, que a gente não sabe qual é a sua estrutura. Falei para vocês anteriormente que a gente vai chamar assim, ó, CXHY. Esse X e esse Y indicam a quantidade, né, de cada elemento químico, mas a gente não sabe quanto que é. Aí, se é uma reação de combustão, tem que ter presença do comburente, que é o gás oxigênio, perfeito? E aí produz sempre o quê? Acabei de te falar que vai produzir dois bebezinhos, que
que é o CO2, mais água. Depois de produzir esse CO2 e água, ele continua o texto aqui e fala assim, ó, produz 90 gramas de água. Essa é uma informação imprescindível. Por quê? Porque é ela que vai dar o norte agora na resolução da nossa questão. Por quê? Se liga aqui comigo, ó, presta atenção. Se ele fala que tem 90 gramas de água, aí tu olha para cá. Bom, eu estou vendo a molécula de água. Teoricamente, né, visivelmente aqui, só tem 1 mol. Mas se fosse 1 mol, lembra quanto que é a massa da água? A massa da água, moçada, é 18 gramas por mol. Só que ele está falando que tem 90. Então, se ele está falando que tem 90, moçada, então tem alguma coisa de errado aqui. Na realidade, essa massa nos serviu para uma coisa. Porque se a gente considera que a água inteira tem uma massa de 90 gramas, a gente pode pensar a seguinte coisa. E se eu pegar assim, ó, 90 dividido por 18, que é a massa de uma molécula de água. Isso aqui dá 5. Esse 5 aqui é o número de moléculas de água presente nessa reação química. Então, esse 5, na realidade, ele vem aqui, ó, como coeficiente estequiométrico. Agora pensa comigo. 5 vezes 18, que é, entre aspas, a massa de uma molécula de água, dá 90. Então, realmente, a nossa teoria está certa. Esse 5 que a gente achou aqui é uma indicação, né, de quantas moléculas de água a gente tem dentro dessa reação de combustão completa. Perfeito? Beleza. Então, agora a gente sabe que temos 5 moléculas de água. Mas, com isso, dá para a gente prever quantos átomos de hidrogênio nós temos no produto, né? Nós temos o quê? 5 vezes 2, nós temos 10 átomos de hidrogênio. Beleza? Só que, se eu tenho 10 átomos de hidrogênio no produto, eu também tenho que ter no reagente. Então, ó, aqui esse Y, agora a gente já sabe quanto que é 10. Só que, pô, professor, como é que eu vou fazer para prever quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? Eu vou ter que montar a molécula na mão? Não, porra, tu não precisa. Basta olhar aqui a fórmula geral que eu te falei aqui em cima. Se liga, ó, vou transcrever ela aqui para baixo. CnH2n mais 2. Agora vamos aqui raciocinar comigo. Essa questão ela é genial. Eu faço ela, eu já fiz ela umas 12 vezes, porque eu gostei muito dessa questão, né? Vamos aqui comigo. Observe que o hidrogênio, se a gente for olhar para a fórmula geral, ele equivale a tudo isso daqui, ó. 2N mais 2. Só que agora a gente tem a quantidade de hidrogênios. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode montar aqui, né, um sisteminha matemático. Se isso aqui que eu circulei, né, em vermelho equivale à quantidade de hidrogênios, mas agora eu já sei quantos hidrogênios nós temos, eu posso basicamente fazer isso daqui, ó. 2N mais 2 é igual a 10. Passo 2 para o outro lado, vai subtraindo. Fica 8. O N eu encontro igual a 4. Aí tu olha para a fórmula geral. Olha para cá, calma, olha para cá. Carbono é indicado pelo quê? N. Opa, então agora eu já sei qual é a fórmula molecular, né, desse gás Y. Beleza? Então, a fórmula desse cidadão aqui é C4H10. Agora vamos em busca da estrutura, né, do gás X. Ele fala no 3. X e Y têm o mesmo número de carbonos. Bom, a gente já descobriu, né, o número de carbonos. Já que é o mesmo, é 4. Então a gente volta para cá e vamos utilizar agora a fórmula geral, né? Observe aqui o seguinte, ó. O N, né, moçada, é o número de carbonos, então é 4. Então eu já posso montar aqui um pouco, né, a sua estrutura. É C4, isso eu tenho certeza. Só que eu preciso agora achar a quantidade de hidrogênios. E é fácil também. Se a quantidade de carbonos é 4, olha só esse sisteminha aqui, ó. 2N menos 2.
2 vezes N, que eu sei que é 4, né, moçada? Menos 2. Isso daqui, 2 vezes 4, 8. Menos 2, 6. Ou seja, eu sei que tem 6 hidrogênios em sua estrutura. Então, simbora. Achamos agora, né, a fórmula molecular de cada gás. Tranquilo isso? De boas? E aí, vamos aqui comigo. Preste atenção. A gente precisa agora calcular a massa molar de cada um. Tranquilo? A massa molar desse bebezinho aqui, ó, se é C4H10, vamos calcular rapidão. C4H10, se eu tenho 10 hidrogênios, 10 vezes 1, que é a massa, né, de um hidrogênio, isso dá 10. Aí vamos comigo. C4, eu tenho 4 carbonos, cada carbono vale 12. 12, 24, 48. A massa desse bebezinho aqui é 58 gramas por mol. Beleza isso? De boa? Vou diminuir o meu tamanho aqui, não se assuste, é só para ficar mais massa a nossa resolução. Pegar um pouco mais de espaço. Vamos comigo. Então, a massa aqui, 58 gramas por mol. Beleza? Vamos olhar do outro. Só que aqui a gente vai usar, né, o bom senso. Pô, se o C4 é o mesmo, a única coisa que está mudando é a quantidade de hidrogênios, aqui é 4 hidrogênios a menos do que aqui. Ou seja, se eu quero a massa do gás X, basta diminuir, né, 4 hidrogênios, ou seja, 4 gramas. Então, a massa aqui, ó, 54 gramas por mol. Beleza isso? De boas? Professor, no que isso me ajuda? Aí aqui a gente vai se ligar numa coisa. Vamos às alternativas. Com base nas informações do enunciado, podemos afirmar corretamente que, pô, se tu tem dois gases sendo comparados, você tem que se ligar no seguinte. O gás que tiver a menor massa molecular, ele é o que vai se movimentar ou se difundir mais rapidamente. Tranquilo? Então, comparando aqui a massa molar dos dois, o gás X é o mais leve, né? Entre aspas. Então, é o que vai se difundir mais rapidamente. Vamos olhar as alternativas. Letra A. O gás X se difunde mais rapidamente. Até aqui, ok. O gás X, na letra B, se difunde mais rapidamente. Perfeito. C. O gás Y se difunde mais rapidamente. Falso. Vou até pintar ela aqui para ficar da hora isso aqui. Letra D. O gás Y se difunde mais lentamente. Perfeito. Até aí tá ok. Se o X é rápido, o Y só pode ser lento. Letra E. O gás X se difunde mais lentamente. Falso. Fake. Né? Agora, vamos atrás de olhar e analisar as outras alternativas. Vamos começar pela letra D de Deus. O gás Y se difunde mais lentamente. Perfeito, né? A gente viu lá que a massa molar dele é maior. Tranquilo, então é mais lento. E possui 3 isômeros constitucionais. Quando ele fala isômeros constitucionais, é a mesma coisa que isomeria plana, tá, moçada? E aí lá na isomeria plana, tu lembra que tu tem isômero de função, que tu tem isômero de cadeia, que tu tem metameria, que tu tem tautomeria, né? Que tu tem isomeria de posição. Só que a que vai se encaixar para a gente analisar é a isomeria de cadeia. Por quê? Porque de função não é porque a gente tem que ter duas funções diferentes sendo comparadas. Tautomeria não é porque tu tem que ter pelo menos o enol, né? Metameria ou compensação não, porque você tem que ter heteroátomo. De posição, tu tem que ter aí duas estruturas sendo comparadas e ver se está modificando três coisas. Ou um grupo funcional, por exemplo, uma hidroxilo mudando de posição, né? Ou uma insaturação mudando de posição, o que também não é o caso, ou uma ramificação. Então a gente vai ter que analisar, né? Isomeria plana de cadeia. Tranquilo? De boas? E aí,
Lá na isomeria plana de cadeia, a gente tem 3 parâmetros a analisar. A gente tem, né, se a cadeia ela é homogênea ou heterogênea. A gente tem lá cadeia aberta e fechada. E a gente também tem uma cadeia normal e ramificada para comparar. Tranquilo? Então, vamos lá analisar o Y. O Y, se a gente for montar sabendo que ele é um hidrocarboneto saturado, ele só tem ligações simples. Então, simbora montar aqui, ó. Carbono, 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 carbono. 4 carbonos. Só ligações simples. Acabou. Agora é só a gente completar, né, a quantidade aqui de hidrogênios. Então, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 3. Perfeito. Então, ó, simbora. 3 com 3, 6, 8, 10. Bateu. Certinho. Então, a nossa forma estrutural está correta. Mas, para ficar mais aesthetic aqui, né? Vamos melhorar essa estrutura. Vamos colocar aqui um CH2, né? Aqui dentro, aqui. E o CH3 aqui. Pronto. Tava feio. Ainda tá feio, mas tá menos feio, né? Vamos lá. Então, a gente tem aqui a primeira forma estrutural. Mas a gente também pode ter um isômero de cadeia para esse bebezinho aqui. E seria quem? Seria a forma ramificada dele. Eu estou comparando uma cadeia normal e uma cadeia agora ramificada. Ó, se liga. CH3, CH, CH3, CH3. Olha só. 4 carbonos, né? 3, 6, 9, 10. Ou seja, bateu. Então, né, o gás Y ele vai ter somente 2 isômeros constitucionais, não 3. Tranquilo? É esse o erro aqui da alternativa D de doido. Porque quando a gente analisa a estrutura, a gente só pode recair sobre normal e ramificada. Se a gente for tentar fazer, né, com aquela fórmula molecular uma cadeia aberta e uma fechada, a gente não vai conseguir, né, obter os mesmos isômeros, ou seja, possuir a mesma fórmula molecular. Então, não tem como. Até porque também não tem como heterogênea e homogênea, porque não tem heteroátomo. Beleza? Então, letra D, falso. Vamos para a letra B. O gás X se difunde mais rapidamente e não possui isômeros geométricos. Vamos lá. Para a gente ter isomeria geométrica, a gente tem que seguir, né, pelo menos alguns critérios. Mas vamos montar a estrutura primeiro do alcadieno. Tem 4 carbonos. Beleza. Só que tem 2 ligações duplas, porque isso é o que dá característica ao alcadieno. E se ele fala que sofre adição 1,4, né, essas insaturações elas devem estar na extremidade. Por isso que essa questão ela é perfeita, pô, porque ela cobra vários conceitos. Né? Ela cobra reações orgânicas, ela cobra a parte inicial, né, a química orgânica, ela cobra um pouco de montagem de reações orgânicas, cobra combustão, cobra balanceamento. Mano, é uma questão completa. Sensacional essa questão. Vamos lá. Completar as ligantes. CH2, CH2, CH, CH. Vamos ver se está batendo? Olha só. 2, 4, 5, 6. Bateu. Tem 4 carbonos. Perfeito. Pessoal, para que a gente tenha isomeria geométrica, eu tenho que ter dupla entre 2 carbonos, tá? E os ligantes para cada carbono devem ser diferentes. Por exemplo, R1 deve ser diferente de R2 e R3 deve ser diferente de R4. Beleza? Obrigatoriamente devem ter essas condições. Tranquilo? Aí tu olha para cá, para essa estrutura. Se tu for observar, tu até tem aqui, ó, dupla entre carbonos. Só que quando tu olha esse carbono aqui que eu estou pintando em azul, ele tem 2 o quê? Ligantes iguais, que são os 2 hidrogênios. Então, não tem como ter isomeria geométrica. E na outra extremidade, a mesma coisa.
não tem como ter. Então, gabarito aqui, letra B de bola, porque ele fala que não possui isômeros geométricos, não tem como aquela estrutura ter uma isomeria geométrica. Letra A. O gás X se difunde mais rapidamente, perfeito, e possui diastereoisômeros. Cara, diastereoisomeria está muito relacionado, né, a imagens que não podem se sobrepor. Mas em regras práticas para a maioria das provas, se você quiser guardar somente o que eu vou dizer agora, perfeito, tá? Sempre cis e trans corroboram um par de diastereoisômeros. Ponto. Tudo bem? Cis trans, par de diastereoisômeros. Cis trans, par de diastereoisômeros. Pô, se eu acabei de te falar que não tem como ter isomeria geométrica, não tem nem como ter o par cis trans, ou seja, eles não possuem diastereoisômeros. Então, letra A, falso. Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado nessa resolução. Bem detalhada, questão bem complexa, mas muito boa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal da Sala de Exatas, dê o like se você gostou e invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.